Confissão: eu transei com a esposa do meu cardiologista no hospital, enquanto usava um monitor de frequência. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Nunca achei que me meteria em uma situação tão absurda, tão louca, e ainda por cima no hospital, usando um monitor cardíaco colado no peito, enquanto a equipe médica cuidava de mim. Mas aconteceu. E não sei mais o que fazer. Meu nome é Lucas, tenho 38 anos. Sou casado com a Júlia há 10 anos. Temos 2 filhos, um menino de 8 e uma menina de 5. Sempre fomos aquela família modelo, pelo menos do lado de fora. Eu trabalho como designer gráfico, ela cuida das crianças e do lar. Nossa rotina é o que muitos chamariam de pacata: escola, trabalho, banho, jantar, histórias para dormir, sono e recomeçar. Nunca tivemos segredos grandes demais. Claro, toda relação tem seus altos e baixos, mas nada que abalasse nossa estrutura. Pelo menos era o que eu pensava até entrar naquele hospital. Aconteceu numa quinta-feira à tarde. Eu tinha sentido uma dor no peito que não passava. Decidi ir ao hospital, só para garantir. Foi o médico do plantão quem pediu para me encaminhar ao cardiologista, o Dr. André. Marcaram uma consulta para o dia seguinte. Cheguei no hospital naquela sexta de manhã. Me colocaram com um monitor cardíaco preso no peito, aqueles que medem a frequência e enviam dados em tempo real para os médicos. Um troço incômodo, mas que me deixava ali, meio parado, esperando a consulta. E foi aí que eu a vi. A mulher do Dr. André. Eu não sabia que ela estava lá. Não sabia que ela acompanhava o marido naquela rotina de hospital. Ela apareceu do nada, com aquele vestido justo, cabelo arrumado, um perfume forte que enchia o corredor. E meus olhos, bem, não consegui desviar. Não sei dizer exatamente o que aconteceu depois. Foi como se o tempo parasse. Um olhar, um sorriso, um toque, tudo tão proibido, mas tão arrebatador. Ela se aproximou devagar, sussurrou algo que não conseguia ouvir direito, e antes que eu pudesse pensar, estávamos num quarto vazio, trancados. Ali, com o monitor cardíaco ainda grudado no meu peito, ela me beijou. Foi intenso, como se estivéssemos explodindo em silêncio. Me lembro do cheiro do cabelo dela, do calor da pele, da pressa dos nossos corpos. Fizemos amor ali, no hospital, num quarto abandonado. Quando tudo acabou, eu me vesti às pressas. O coração batia forte, não só pela dor que me trouxe ali, mas pela adrenalina do que acabará de acontecer. Saí dali sem olhar para trás. Mas a confusão estava só começando. No dia seguinte, quando o Dr. André me visitou no quarto, trazendo exames, percebi um celular caído no chão. Era o celular dela. Um deslize absurdo. Curioso, peguei e vi que a tela estava ligada. Uma sequência de mensagens abria meus olhos para algo que eu jamais esperaria. Conversas entre ela e um homem misterioso, cheia de segredos, encontros às escondidas, juras de amor proibido. Eu lia cada palavra com o peito apertado, sentindo minha vida desmoronar aos poucos. Até que, numa das mensagens, ela mencionava o nome desse homem, Ricardo. Meu coração quase parou. Ricardo era o meu melhor amigo, meu irmão de alma desde a infância. E eu ali, tendo transado com a esposa do meu cardiologista, enquanto ele, meu amigo, estava envolvido numa traição que eu sequer imaginava. Agora, eu estou aqui, sem saber o que fazer. Devo contar aos meus filhos? Devo confrontar minha esposa? Devo procurar Ricardo? Ou simplesmente desaparecer e fingir que nada aconteceu? É um peso que me destrói por dentro. Nunca me senti tão perdido. Eu passei a noite em claro. O celular ainda estava comigo, escondido dentro do lençol. Não queria olhar para as mensagens, mas também não conseguia parar. Aquela sequência de palavras, cada linha era uma facada no meu peito. Ricardo não sabe de nada, me sinto dividida, quero terminar, mas não consigo. Ela falava da culpa, do medo, e de como aquele homem misterioso, o Ricardo, era o único que conseguia fazê-la se sentir viva. Eu queria vomitar. Porque, enquanto isso, eu mal conseguia respirar direito.
O monitor grudado no peito registrava meus batimentos acelerados, que não vinham da minha dor no coração, mas do tormento que vivia por dentro. Eu tentei lembrar dos anos que passei com a Júlia. De como éramos felizes. Ou pelo menos, eu achava que éramos. Ela era minha mulher há uma década. 10 anos de casamento, 2 crianças que eram tudo para mim. Ela, que costumava sorrir para mim mesmo nos dias ruins, que fazia café todas as manhãs, que me esperava com os braços abertos. E agora? Agora, eu tinha aquela mulher na minha cama, a mesma que era esposa do médico que cuidava da minha saúde, traindo o marido, e ainda mais chocante, com meu melhor amigo. Eu estava quebrado. Na manhã seguinte, o Dr. André apareceu para checar meus sinais vitais. Ele era aquele cara sério, sempre calmo, profissional. Eu admirava sua segurança. Mal sabia eu que tudo que eu admirava estava desmoronando. Eu olhei para ele, enquanto ele falava dos resultados dos exames, e pensei, ele sabe? Ele desconfia? Ele percebeu. O monitor apitava. Minhas mãos tremiam. Quando ele saiu, minha mente correu para a Júlia. Queria gritar, queria arrancar tudo daquela mentira, mas o medo me paralisava. No dia seguinte, esperei a Júlia chegar em casa. Queria confrontá-la, tirar tudo a limpo. Ela entrou, sorridente, trazendo o cheiro de mercado e das flores que eu sempre gostava. Mas quando vi o celular na bolsa dela, quase desabei. Eu falei, com a voz seca. Júlia, tem algo que eu preciso saber. Ela parou, os olhos arregalados, a cor fugindo do rosto. E aí, tudo caiu. Ela contou. Contou que estava presa naquele casamento há anos, que não aguentava mais a rotina, a solidão. Que encontrou no Ricardo um escape, um amor proibido que a fazia sentir viva de novo. Eu quis odiá-la. Quis chorar. Quis fugir. Mas o que mais doía era pensar nos nossos filhos. Será que eu devia contar para eles? Será que deveria destruir essa família, essa fachada? Ou fingir que nada aconteceu, só para manter a paz? O dilema me corrói. Hoje, eu ainda estou aqui, entre a raiva e o medo. Entre o desejo de partir e a vontade de lutar. Eu não sei o que fazer. Mas sei que essa história vai me acompanhar para sempre. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Eu estava cansado, exausto até. Acordava no meio da madrugada suando frio, com o peito apertado, não pela dor física, mas pelo peso do segredo que carregava. A Júlia tentava agir como se nada tivesse acontecido, como se aquele momento no hospital, aquele deslize absurdo, fosse apenas uma sombra do passado. Mas para mim, era o presente que queimava. Meus filhos continuavam com sua rotina, cheios de vida e inocência, alheios ao caos que eu sentia. O Miguel, o mais velho, vinha me mostrar os desenhos que fazia na escola, com olhos brilhantes, orgulhoso de mim. A Clara, minha pequena, sempre corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho. E eu? Eu me sentia um estranho no próprio lar. Acordava com a vontade de gritar tudo, de expor aquela traição, de arrancar a máscara de cada um. Mas o medo me calava. Medo do que poderia acontecer se eu contasse para as crianças. Medo de que nossa família fosse destruída, de que o passado se tornasse um abismo sem volta. O Ricardo, meu amigo, continuava próximo. Eu o via nos encontros do trabalho, nas reuniões de amigos, nos aniversários das crianças. Era um fantasma que eu não conseguia enfrentar. Eu queria perguntar, confrontar, exigir explicações. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim temia a verdade. Temia descobrir que tudo era pior do que eu já sabia. Um dia, eu o chamei para tomar uma cerveja. Sentamos num bar quase vazio. Eu tentei puxar conversa, mas as palavras emperravam na garganta. Finalmente, soltei, com voz trêmula. Ricardo, eu sei. Ele me olhou surpreso, depois desviou o olhar. Foi quando ele confessou. Disse que também se sentia preso. Que a Júlia havia sido um refúgio para ele. Que no hospital, enquanto cuidava de mim, ele planejava acabar com aquilo. Mas não conseguia.
Eu queria acreditar nele. Queria que fosse possível consertar. Mas a ferida aberta dentro de mim não deixava. Voltei para casa naquela noite, pesado, quase sem forças. E a rotina, que antes era o que me segurava, agora parecia uma prisão. Eu me sentia traído, mas também culpado. Por ter estado lá, naquela cama, usando aquele maldito monitor, enquanto tudo acontecia. Por ter me deixado envolver naquela loucura. Por não ter visto os sinais antes. A Júlia tentou conversar comigo, mas eu só conseguia responder com silêncio. Foi quando comecei a evitar a casa. Passei mais tempo no trabalho, na academia, em qualquer lugar menos ali. Mas a culpa me seguia. Até que, numa tarde, encontrei o celular dela jogado no sofá. O mesmo celular com as mensagens. Desta vez, eu não resisti. Lendo novamente, descobri que ela não só me traiu com o Ricardo, mas também falava com outro homem, alguém do hospital, um enfermeiro. Aquele segredo era maior do que eu podia imaginar. Eu estava no meio de um furacão. Não conseguia pensar direito. Minha cabeça doía, meu peito queimava. Eu sabia que precisava decidir. Se contava para os filhos, para proteger ou destruir. Se enfrentava a Júlia, o Ricardo, o Dr. André. Ou se simplesmente desaparecia, levando essa dor comigo, deixando tudo para trás. Mas como ir embora quando tudo que eu amava estava ali? Como manter o silêncio quando a verdade me consumia? Eu não sei o que vou fazer. Mas sei que não posso continuar assim. Essa história é minha prisão. E talvez, minha única saída seja enfrentar o inferno que criei. Dias passaram, semanas. O que era uma dor intensa foi se transformando em uma ferida aberta que eu não sabia como curar. A rotina da casa, antes tão familiar, virou um território minado. Eu não conseguia olhar para Júlia sem sentir nojo misturado a uma saudade que queimava minha alma. Eu queria gritar, chorar, vomitar tudo o que sentia. Mas dentro de mim, um nome prendia, uma voz sussurrava para manter a fachada. À noite, quando as crianças já dormiam, eu ficava sozinho na sala, encarando o vazio. As paredes pareciam rir da minha fraqueza. Lembrei da primeira vez que vi o monitor colado no meu peito, naquele dia no hospital. Ele parecia um lembrete constante do meu coração frágil, mas, na verdade, era meu espírito que sangrava. Um dia, num impulso, peguei o celular dela mais uma vez. As mensagens continuavam ali, intactas. Júlia e Ricardo planejavam fugir, terminar com tudo. Ela dizia que não aguentava mais a culpa. Eu li aquilo e sentia meu mundo ruir. Por quê? Por que ela fez isso comigo? Por que com o Ricardo, meu irmão? Minha cabeça girava. Decidi que precisava saber tudo. Marquei uma consulta com o Dr. André. Queria ouvi-lo dizer alguma coisa, uma palavra de consolo ou até de julgamento. Quando ele entrou no quarto, sério e com aquela expressão profissional, algo dentro de mim estalou. Pedi que fosse sincero. Ele olhou para mim e, com um suspiro pesado, contou sua versão. Disse que sabia da traição há meses. Que ela o procurara, arrependida. Que ele a perdoara, mas que o relacionamento deles estava morto. Ele não sabia nada sobre Ricardo. Confessou que tinha dúvidas sobre o caráter do amigo. Eu o encarei. Não sabia se sentia raiva ou pena. Foi quando ele fez uma proposta que me congelou. Lucas, se quiser, podemos terminar isso tudo aqui. Eu te ajudo a sair dessa situação. Mas precisa ser rápido. Eu balancei a cabeça, incapaz de responder. Fiquei pensando no que significava sair dessa situação. Será que ele queria afastar Júlia de mim? Ou que eu deixasse Ricardo e ele cuidasse da esposa? Era um jogo sujo demais. Saí daquele encontro mais perdido do que nunca. Quando voltei para casa, encontrei Júlia na cozinha, preparando o jantar. Ela me olhou, olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Eu sabia que ela estava sofrendo. Mas eu também estava. Conversei com ela, pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Disse que sabia de tudo.
Ela confessou que estava presa numa gaiola dourada, que se sentia sufocada. Mas que ainda amava a família, as crianças, e não queria destruí-las. Eu quis acreditar. Mas o rancor não deixava. Naquela noite, ouvi o som do celular vibrando no quarto dela. Peguei escondido. Era uma mensagem nova do Ricardo. Ele dizia que tinha certeza que Júlia não queria fugir, que estava confusa, perdida. Fiquei paralisado. Eu não sabia o que fazer. No dia seguinte, decidi que precisava de ajuda. Procurei um terapeuta. Comecei a falar, chorar, me abrir. Foi um passo difícil, mas necessário. Enquanto isso, Júlia tentou se aproximar, mas eu mantinha distância. Eu tinha medo do que podia acontecer se a deixasse entrar. Os dias viraram um ciclo de silêncio, olhares evitados e perguntas não feitas. Até que, numa tarde, Miguel, meu filho mais velho, me perguntou: "Pai, a mamãe vai ficar com a gente para sempre?" Aquelas palavras caíram como uma bomba no meu peito. Eu não tinha resposta. Olhei para ele, tentei sorrir, mas a verdade me esmagava. Eu não sabia se ela ficaria. Eu não sabia se eu ficaria. E a pergunta ficou lá, pairando no ar, pesada demais para ser ignorada. O dilema moral que eu carregava era maior do que eu podia suportar. Se eu contasse tudo para as crianças, destruiria a inocência delas. Se não contasse, viveria uma mentira, corroendo cada pedaço da minha alma. Se enfrentasse Ricardo, talvez ganhasse respostas, mas perderia um amigo. Se perdoasse Júlia, talvez perdesse a mim mesmo. Eu estava preso. E não sabia para onde correr. Até que uma noite, algo aconteceu. Júlia me chamou no quarto. "Lucas, precisamos conversar", disse ela, com a voz trêmula. Ela confessou que queria tentar consertar. Que estava cansada de fugir de si mesma. Que queria que nossa família fosse mais do que as aparências. Eu a olhei, não consegui responder. Porque a verdade é que eu também queria. Mas não sabia se podia. Não sabia se o perdão era possível. E assim, naquela noite, fiquei acordado, encarando o teto, pensando no que fazer. Minha vida tinha se tornado um emaranhado de mentiras, traições e dor. Mas, no fundo, eu sabia que precisava decidir. Porque, mesmo com todo o sofrimento, eu ainda amava Júlia. Ainda amava meus filhos. E, mais do que tudo, queria encontrar um caminho de volta para casa. Naquela madrugada, enquanto os filhos dormiam, sentei com Júlia na sala, o silêncio pesado entre nós. Eu precisava ser honesto, abrir o coração e dizer tudo o que guardava. "Júlia, não sei se vou conseguir esquecer o que aconteceu. Não sei se podemos ser aquela família de novo." Ela segurou minha mão, os olhos brilhando, cheios de lágrimas. "Eu também não sei, Lucas. Mas quero tentar. Por nós, pelos nossos filhos." Por um instante, pensei que aquela seria a última vez que ficaríamos juntos. Mas, no fundo, queria acreditar que era o começo. Decidimos procurar ajuda juntos. Começamos terapia de casal, para entender onde erramos, para reconstruir. Não foi fácil. Houve noites em que as feridas sangravam mais que antes. Houve momentos em que pensei em desistir. Mas cada vez que olhava para os olhos dos meus filhos, encontrava força para continuar. Não contei nada para Miguel e Clara, não ainda. Decidi que eles precisavam ser crianças um pouco mais. Que o peso desse segredo era meu para carregar, pelo menos por enquanto. Confrontei Ricardo uma última vez. Naquela conversa amarga, entre acusações e lágrimas, entendi que a amizade estava mesmo acabada. Ele reconheceu que errou, mas disse que também sofreu. Talvez, no fundo, todos nós estivéssemos presos num ciclo de dor e erro. O tempo passou. Não apagou o que aconteceu. Mas mudou a forma como eu olhava para Júlia, para mim mesmo. Aprendi que o perdão não é um ato único, mas um processo, lento, doloroso e necessário. Hoje, seguimos em frente. Ainda com cicatrizes, mas tentando construir algo novo. Porque, apesar do passado, escolhi ficar.
Escolhi lutar pela minha família. E, mesmo que o caminho seja incerto, sei que fugir nunca foi a resposta. Sei que a vida, por mais cruel que seja, ainda pode ter esperança.